Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, né? O capítulo 11 é aquele, né, da lei de amor, né, que fala, né, amai-vos uns aos outros, né, amai o próximo como a si mesmo, né? Aquele mesmo capítulo, dai a César o que é de César, ou seja, o César aí é o elemento material, são os impostos que temos que pagar, e a Deus o que é de Deus. Deus é aquilo que a gente precisa entender como o regente da espiritualidade do universo, e que a gente deve amar o outro, pagar os impostos e ao mesmo tempo amar o cobrador de imposto, porque dá a César o que é de César. O capítulo 11, o item 11 do capítulo 11 fala sobre o egoísmo, né? O egoísmo, essa chaga que massacra a humanidade, que infelizmente, né, permite que mais uma vez o Oriente esteja em confronto, que a Rússia esteja sufocando o seu irmão lá, a Ucrânia, né? Então isso aí é o que a gente vai entender como sendo, né, esse egoísmo que manda na humanidade. E essa instrução do Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, ou seja, o egoísmo é um dos empecilhos, um dos elementos que impedem, né, que impedem o progresso moral da humanidade, do nosso planeta, aliás, né. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender à hierarquia dos mundos. Lembremos que o nosso planeta, a Terra, ainda é um planeta de expiação, né? E ele precisa se tornar um planeta superior, né? Um planeta menos, digamos assim, pesado, menos denso, né? E para isso cabe a nós espíritas, né? Cabe a nós espíritas fazer essa transição, permitir, através do abandono dessa chaga que é o egoísmo, essa transição planetária. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, no bom sentido, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Sócrates, muito feliz, né, nos dá a lição de que é preciso que nós nos conheçamos a nós mesmos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, essa era o grande caminho que Sócrates já indicava há mais de 30 séculos, né? Que era preciso que nós nos conhecêssemos a nós mesmos. Mas, infelizmente, mesmo nos conhecendo, sabendo dos nossos defeitos, dos nossos torpes sentimentos, das nossas torpes posturas, muitas vezes nós achamos que somos as melhores pessoas do mundo, que temos o melhor comportamento do mundo, ou seja, mesmo na contramão achamos que estamos corretos e que todo o restante está, está indo contrário àquilo que se deve, né? E o egoísmo é esse sentimento, esse comportamento, esse filho do orgulho, como muito bem diz Emmanuel, né? É o que tolhe o nosso próprio progresso, consequentemente o progresso de toda a humanidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade, enquanto Pôncio Pilato deu o exemplo do egoísmo, né? Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer os judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completa sua missão. Ou seja, o cristianismo é perfeito, né? As ideias de Cristo são perfeitas, a ponto de Gandhi dizer que se tudo fosse destruído, todos os livros sobre religião fossem destruídos, fossem queimados, se tudo que se fala sobre Deus
fosse exterminado e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Ou seja, então o problema de o cristianismo não atingir o seu objetivo não é o cristianismo, né? Mas sim somos nós, as pessoas que mesmo muitas vezes conhecendo o Evangelho, conhecendo nossas falhas, a gente continua incorrendo nos mesmos erros, incorrendo nas mesmas atitudes, muitas vezes desastrosas. E a gente precisa realmente, como disse Sócrates, conhecer a si mesmo, mas não para nos vangloriar de sermos assim, como diz a música, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Então é preciso que a gente conheça para eliminar as nossas más inclinações, ou pelo menos, né, ir tolhendo até que ela fique latente, né, as más inclinações fiquem na latência. A esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que deve atribuir o fato de não haver o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal. Ou seja, jogar fora, exterminar, arrancar do peito, mandar embora, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e descobrir o caminho dos pedrouços que lhe embaçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Olha que felicidade de Emmanuel, né? Que lição maravilhosa, que instrução perfeita, né? Enquanto nós não extinguirmos, né, extirparmos o egoísmo nos nossos corações, das nossas atitudes, nós não poderemos coletivamente transformar o planeta Terra naquilo que já deveria ser um planeta de regeneração e não um planeta de expiação. Fica aí então a lição de Emmanuel sobre o egoísmo, né, que irmão do orgulho, filho do orgulho, ali é uma pessoa muito próxima ali da vaidade, né? Ou seja, desses sentimentos mais torpes que existem. Fica aí a lição de Emmanuel e que nós possamos realmente nos desfazer do nosso egoísmo para que a Terra possa ascender, ascender nos degraus do universo. E agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos em torno desse Evangelho maravilhoso, que nos ensina, que nos inclina a boas atitudes e que nos inclina a nos desfazermos de todos os sentimentos ruins. Pedir à espiritualidade superior que sempre esteja conosco, nunca nos abandone, sempre nos protegendo dos males, de todos os perigos, de todas as doenças, e que nos proteja também, muitas vezes, nas nossas próprias atitudes desastrosas, e que sempre esteja ali conosco, evitando que nós continuemos com as nossas atitudes que não fazem bem nem a nós, nem aos demais. Pedir a Deus, principalmente, né, a Jesus, a toda a espiritualidade superior, que nunca nos abandone, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.